Antes de começar, eu já falei isso com pelo menos alguns dos alunos, mas quero que pelo menos tenhamos bem claro em nossa mente quando começarmos. Todo mundo sabe, mais ou menos 3, 4 anos atrás, começou uma recessão mundial. Então, e muitos países perderam muito, outros países perderam menos. Então, mas a coisa é que realmente a economia global então mudou a marcha para baixo. Então, e muitas dessas companhias grandes, que realmente tinham valor de bilhões, perderam bilhões. Algumas companhias, em 3 dias, uma companhia, eu sei, em 3 dias, o valor da companhia, não que alguém tirou o dinheiro da cofre, alguma coisa assim, mas o valor da companhia desvalorizou 3 bilhões em 3 dias. Não, isto é 1 bilhão por dia, isto é muito dinheiro. Então, o que é? Quando isto aconteceu, eu estava nos Estados Unidos. Então, um dia, antes que isto aconteceu, um homem estava falando comigo. E ele disse, o que você vai fazer quando você está velho? Eu não sei quando ele acha que ficamos velhos, mas o que eu pensei, eu falei, então vou continuar trabalhando. Então ele disse, mas você não acha que seria bom aposentar? Mas, na realidade, eu não posso, isto é verdade, porque eu vou aposentar. Eu estou só esperando morrer, então, negócio que eu vou fazer. Eu não tenho alvos, eu não tenho nada que eu vou fazer, então a vida parou. Então, isto não é interessante para mim. Mas ele disse, você deve ter investimentos que você pode ter, que realmente vão te pagar no fim da sua vida. No primeiro golpe de vida, isto parece boa coisa. Naturalmente, se eu estou por qualquer motivo incapacitado de trabalhar, isto é altamente necessário. Eu tenho de ter dinheiro para sobreviver. Então, do ponto de vista dele, isto é o que ele acha que eu devia fazer. Então, e ele falou, então, o que é sua confiança é que você tem tal. E ele disse, não, você mora em Brasil. Então, ele falou sobre Belga Mineira e várias outras firmas grandes aqui no Brasil, Petrobras, naturalmente, e outros também. Então, ele disse, realmente, tal companhia que ele conhece aqui no Brasil, ele disse que qual companhia é, ele disse, tem valorizado 15% por ano nos últimos 5 anos. Então, naturalmente, você está ganhando muito dinheiro quando tem investimento nessas coisas. Ele me perguntou, você tem investido? E eu falei, eu estou investindo. Em qual companhia? Eu disse, no reino de Deus. E ele olhou para mim, deu um sorriso sarcástico para mim e disse, isso é ridículo. O reino de Deus não paga. Eu falei, muito pelo contrário. O reino de Deus paga. Então, e isto eu acho, o que aconteceu, poucos dias depois, tinha esta recessão e ele perdeu 1/3 do seu investimento em 2 dias. Então, ele estava falando comigo e ele falou, eu tinha tentação de falar, mas eu resolvi não falar. Disse, eu pedi 1/3 do meu investimento. Eu disse, porque você investiu na companhia errada. Eu tenho a mesma quantidade ainda na companhia em que eu estou investindo. Ok, esta é simplesmente para mudar nossa mente. Ok, vamos ler em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a taça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a taça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque
onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não, naturalmente, se eu tenho grande investimento em Petrobras, meu coração está com Petrobras. Tá? Eu estou fazendo, inevitavelmente, estou promovendo a companhia. Tá? Então, não, talvez eu não tenha 1% da companhia. Mas, mesmo assim, o que eu tenho investido, então, melhor que a companhia faz, mais dinheiro que eu vou acumular. Então, o que acontece? Então, o que Jesus Cristo realmente está dizendo aqui, não investe em coisas assim. Não, realmente, quando você fala isso, você está correndo na face de, eu acho que quase 100% das pessoas que falam sobre investimentos. Mas onde devemos investir? É como eu falei, no reino de Deus. Não, eu quero dizer alguma coisa com vocês. Eu tenho recebido muito dinheiro dado. Não, eu mesmo senti isto e eu tenho essa que, desde que eu tinha 19 anos, eu nunca vou pedir nada de ninguém. Nunca vou pedir dinheiro de ninguém. Né? Então, mas eu tenho recebido muito dinheiro. Quando tenho dinheiro, eu tento investir no reino de Deus. Então, porque eu acho isto é o melhor investimento. Se não fosse retorno nenhum para mim, ainda é bom investimento, porque vai salvar almas. Então, esta é a coisa, porque este investimento está já dando dividendos para toda a eternidade. E a coisa mais importante, porque se Petrobras ia quebrar amanhã, ou se Bill Gates ia ficar pobre amanhã, então, lamentável. Mas não é o fim do mundo, hein? E realmente todo mundo pode viver da mesma coisa. Mas quando uma alma vai para o inferno, é terrível. Quanto vale um homem? A Bíblia diz, mais do que o mundo inteiro. Então, o que nós estamos fazendo, quando investimos no reino de Deus, estamos investindo na maior e melhor companhia no universo, não só no mundo, no universo. E gostaria de falar sobre dividendos. Hein? Eu nunca tenho, eu não posso dizer, eu nunca passei aperto, porque eu tenho passado. Hein? E aqui, 2 ou 3 anos atrás, eu acho que 3 anos atrás e 2 anos atrás, então, quando eu chego no Natal, eu não tinha 1 centavo. Hein? Quanto eu recebi durante o mês de dezembro? 0. Não recebi nada. Hein? Então, o que aconteceu? Eu não tinha dinheiro. Então, eu não comprei presentes para minha mãe, nem para meus filhos, nem para ninguém. Porque não tinha dinheiro. Mas, normalmente, eu recebo dinheiro. Pessoas dão dinheiro para mim, por qualquer motivo. Talvez está querendo que eu vou pegar dinheiro e viajar, quem sabe. Então, mas qualquer dinheiro, qual é a maior quantidade de dinheiro que eu recebi em um mês? 280 mil reais em um mês. Então, isto é provavelmente mais do que muitos aqui ganham por mês, não é? Então, o que é? Então, esta coisa, para mim, esta é um bom investimento. Eu nunca passei fome desde que eu sou crente. Então, muitas vezes não tinha muito dinheiro. Mas nunca passei fome. Nunca tinha deixado de comprar alguma coisa importante porque eu não tinha dinheiro. Então, o que quer dizer? Deus é fiel. Deus é fiel. Ok. Mas, não somente isto, mas a Bíblia fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a taça e fugem, correm, e onde ladrões escavam e roubam. E a nossa cultura hoje em dia, nós podemos dizer, e onde há uma recessão, e todo mundo vai perder seu investimento. Mas, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a taça nem ferrugem corrói, nem onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o seu tesouro,
aí estará também o seu coração, o teu coração. Então, naturalmente, a tendência é que nós investimos onde nosso coração está. Então, o que Deus está dizendo para nós, que nós devemos investir no reino de Deus. Isto eu acho, né? Que ele disse que, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a taça nem ferrugem corre, onde ladrões não escavam, nem roubam. Investe no reino de Deus. Amados, isto é um bom investimento. Não, essa é a primeira coisa que Jesus falou sobre dinheiro. Eu gostaria que nós íamos virar a página, pelo menos na minha Bíblia tem de virar a página, e agora 6:25. Eu gostaria que nós íamos olhar bem para o que está dizendo. E pensa bem, amados, a palavra de Deus não é conselho. A palavra de Deus é mandamento. Deus não está dando conselho para nós. Não, naturalmente, quando Deus manda, nós temos livre-arbítrio, nós podemos rejeitar. Mas Deus está dizendo, se você vai ser crente, você vai viver assim. Então, o que ele disse? Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelos vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, o que Deus está dizendo? Nós não devemos preocupar sobre dinheiro. Não, naturalmente, nós precisamos de dinheiro. Deus não está achando isso, mas nós não devemos preocupar. Que se estamos andando com Ele, Ele vai tomar conta de nós. Isto Ele está dizendo, hein? Que se Ele tome... Olha, aqui nós podemos andar e ver pardal voando para cá, pardal voando para lá. O que acontece? Quem está alimentando esses pássaros? Deus. Deus está. E realmente, não, pode ser que aconteceu em condições que eu não estou conhecendo, mas eu nunca vi um ninho de pardais. E quando eu era criança, eu olhei muito para essas coisas. Nunca vi um ninho de pardais onde um pardalzinho morreu de fome. Então, todos crescem. Os pais estão catando, eu não sei onde está catando. Quando eu era bem pequeno, nós vivemos na cidade perto do aeroporto. Eu tinha 5, 6 anos. Hein? Então, depois nós mudamos para a roça. Então, tanto faz, realmente, os pardais estavam vivendo bem. De fato, para o meu conhecimento, parece pardal é uma coisa universal. Onde o planeta Terra vai, então pardal vai. Então, mas nunca estamos vendo um pardal que está quase morrendo de fome. Né? Não, isto é que Deus disse, Deus toma conta. Ele está alimentando. Então, nós não valemos para Deus, e para nós também. Nós não valemos muito mais do que pardais. Então, Deus está dizendo, Ele quer que nós vamos confiar nele, para Ele fazer a mesma coisa conosco. Então, o que isto diz, pelo menos para mim, eu posso investir no reino de Deus sem perigo nenhum. Então, mas realmente se isto acontece, e realmente um homem falou isso comigo muito tempo atrás, não guarda dinheiro para um dia chuvoso. Porque se fazer isto, vai chegar o dia chuvoso. Mas se você não guarda dinheiro para o dia chuvoso, você pode ter sol todos os dias. Então, nós devemos lembrar isso. Né? Então, se nós estamos planejando para desastre, nós podemos realmente executar nosso plano.
Ok, vamos ler um pouco mais aqui. Qual é vós, por ansiosa que esteja, pode acrescentar uma cóvida no curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então ele falou sobre alimentação. Como é que Deus veste as flores do campo? Ele disse, realmente, flores são bonitas. Eu não sei que tem gente aqui que gosta muito de flores. Realmente eu gosto. Hein? E para mim a coisa mais bonita é a rosa. Então você, especialmente cedo da manhã, quando ainda tem neblina sobre a rosa. Então, bonito demais. Os primeiros raios do sol estão batendo e a rosa talvez amarelo ou vermelho, o que é. Para mim é uma coisa linda. Né? Então ele disse, nem Salomão, sem dúvida, o homem mais rico do mundo, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um desses flores. Então a beleza da flor foi ultrapassar tudo que seu dinheiro pôde comprar. Então, por que você está preocupado? Que Deus zela para as flores? Ele zela para nós. Então, mais uma vez, versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã está lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ok, 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, quem beberemos, ou com quem nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Não, quando Deus diz os gentios, Ele não está simplesmente dizendo gente que não é judeu, mas Ele está dizendo aqueles que não têm contato com Deus. Tá? Então, Ele está dizendo essas pessoas, ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Não fique preocupado sobre essas coisas. Por quê? Então, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar. O que nós devemos fazer? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que nós devemos fazer? Confiar em Deus. Né? Nós devemos confiar em Deus. Né? Meu problema aqui na terra não é juntar a alimentação, não é juntar roupa, não é coisas deste mundo. Então, se buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não, muitos anos atrás, antes que a maioria de vocês nasceram, né? Então, eu estava lendo este trecho. Então, primeira coisa eu disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sabe que eu pensei, devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, eu fiz esta decisão comigo mesmo. Né? Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cada dia. Né?
Então, para buscar o reino de Deus cada dia, então isto significa a primeira coisa quando eu levanto, a coisa mais importante é ter um encontro com Deus. Melhor maneira de ter um encontro com Deus, naturalmente, não é que eu vou falar com Ele, porque isto não é tão importante. Hein? E também Deus já sabe que eu vou dizer, então o negócio não é assim. Hein? Okay. Mas a coisa mais importante que é eu devo ouvir de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu fiz uma decisão comigo. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço quando eu vou levantar é ler a Bíblia. Então, muitas pessoas dizem, mas é melhor orar. Eu não concordo com isso. Hein? Eu acho a melhor coisa é ouvir a palavra de Deus, porque o que Ele tem a dizer é mais importante do que eu tenho a dizer. Então, eu já usei esta ilustração muitas vezes, mas se eu ia dizer, nós vamos ter palestra amanhã sobre futebol aqui. Então, eu tenho convidado uma pessoa que eu pensei que entende alguma coisa sobre futebol. O nome dele é Pelé. Né? Então, ele, amanhã, 8 horas, então ele vai dar palestra aqui sobre futebol. Então, quando ele chega, então, eu disse, hoje, ele está sentado aqui em uma cadeira, hoje nós temos Pelé conosco. Hein? Então, mas primeiramente eu gostaria de falar com vocês o que eu sei sobre futebol. Então, eu posso imaginar que está acontecendo com a grande maioria. Então, eu não cheguei para ouvir você falar sobre futebol. Eu cheguei para ouvir Pelé falar sobre futebol. Por que vocês não querem me ouvir? Francamente, por quê? Eu entendo um pouquinho de futebol, mas ele vai dizer, mas Pelé entende mais. É mesmo? É, mais do que eu. Mais do que você. Então, quem deve falar? Ele. Ok, eu vou sentar. Pelé, você pode falar. Então, todo mundo está satisfeito. Talvez, quando ele termina, eu vou falar com ele. Eu tenho algumas coisas que eu gostaria de perguntar. Isto realmente não seria demais. Talvez outras pessoas aqui iam ter perguntas também. Mas, quando nós queremos aprender sobre futebol, nós não queremos escutar Pastor Lahir. Isso é verdade. Hein? Então, se eu ia colocar propaganda no jornal, Pastor Lahir Darby, disposto a dar palestra sobre futebol em qualquer lugar. Toda a probabilidade que eu não vou receber muitos convites. Isto é verdade. Por quê? Porque realmente há uma grande deficiência na minha capacidade de falar sobre futebol. Então, quando nós vamos para a Bíblia, Deus entende todas as coisas. E a Bíblia tem toda a verdade que nós precisamos ter para nós fazer uma vida completamente feliz neste mundo. E sabe o que eu quero dizer? Deus quer que nós vamos ser felizes. Deus quer que nós vamos ser felizes. Então, Deus quer que eu vou, como nós já lemos, eu vou ter suficiente para comer. Deus quer que eu vou ser suficiente para vestir. Aliás, Deus quer que eu vou ter dinheiro para tudo que eu tenho de fazer. Então, naturalmente, isto sendo a verdade, então, ele tem a capacidade para dar. Então, quem vai impedir? Uma coisa que só pode impedir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos de ouvir o que ele tem a dizer. Então, voltando para o futebol. Se realmente, vamos supor, eu vou jogar futebol, então, vamos supor, tem uma pessoa que é craque nessa coisa. Nós vamos olhar nas pessoas do mundo, aquele que faz mais gol chutado. Então, nós vamos chamar aquela pessoa para me mostrar como chutar futebol. Ele sabe mais do que todo mundo. Realmente, eu não sei sobre futebol se isso é possível, mas beisebol, você pode jogar a bola. Se você sabe jogar,
você pode fazer a bola fazer uma curva para lá e voltar assim. Então, isto realmente atrapalha quem vai bater a bola. Então, mas pouca gente sabe isso. Mas se eu quero ser bom, eu tenho de ouvir o homem que sabe fazer. Ou então, nossa vantagem, quem está querendo nos ensinar é Deus. E não é futebol, não é beisebol, não é nenhum esporte. É como nós devemos viver. Para quê? De tal maneira que eu não preciso preocupar sobre o que eu vou comer. Eu não preciso preocupar sobre o que eu vou vestir. Porque eu tenho certeza que realmente eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vão me ser dadas. Isto é só isto. Sabe que eu estou impressionado com isso agora, que este mundo está cheio de leis. Sabe? Nós temos a lei de física, temos leis em medicina, tem leis em quase tudo. Qualquer coisa que temos leis. Sabe? Então, quando nós obedecemos perfeitamente às leis, então tudo vai bem. Se nós não fazemos perfeitamente as leis, temos problema. A mesma coisa é com Deus. E Deus fala conosco. Uma coisa que Ele está falando aqui. Buscai em primeiro lugar. Não, se você acha que isso está falando sobre hora devocional ou não, eu não vou brigar com você. Mas, significa buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, mais importante de qualquer outra coisa que eu possa fazer nesta terra, então, eu tenho de buscar o reino de Deus. Eu tenho de realmente aprender a viver como Deus disse que eu devo viver. Quando eu estou vivendo como Deus quer que eu vou viver, então, Deus vai dar todas essas coisas. Não sabe o que é? Se isto fosse altamente difícil, então nós podemos dizer, não é para mim. Mas Deus é amor. Então está por dentro do alcance de cada pessoa. Não, tem uma história, eu acho que a maioria de vocês já ouviram, mas eu vou só falar de novo porque eu acho importante. Alguns anos atrás, muitos anos atrás agora, então eu encontrei um rapaz em Venda Nova, em Belo Horizonte. Naquela época, Venda Nova foi quase roça em Belo Horizonte. Agora é quase no meio da cidade. Mas o que eu encontrei com um rapaz, ele foi americano, mas ele foi mentalmente deficiente. Ele foi tecnicamente um idiota. A quociente de inteligência dele foi menos do que 70. Então, ele não tinha capacidade de pensar, fazer muita coisa. Ele não terminou a escola, mas ele tinha um pouco de bom senso. E sabe o que aconteceu? Ele converteu. E isto foi bem no norte dos Estados Unidos. Sabe? Então, quando ele converteu, então ele começou a ler a Bíblia. E ele leu que realmente nós devemos fazer tudo possível para ganhar o mundo para Deus. Não, aqui é um homem que realmente pouca capacidade. Ele nem sabia ler muito bem, ele não sabia falar muito bem, mas ele quis ser missionário. Então, o que ele fez? Ele juntou algum dinheiro, viajou para Nova York e falou com o capitão de um navio. Ele disse, eu estou querendo ir para o Brasil, então seu navio está indo para o Brasil. Então sabe o que eu gostaria que você ia fazer para mim? Eu não tenho dinheiro. E também você pode ver, falando com ele, não tem todos os bilósticos que ele deve ter. Então o que acontece? Então ele disse, eu quero trabalhar para você e você me leva para Rio de Janeiro. Quando chega em Rio de Janeiro, você pode me deixar lá. Então, o que aconteceu? Isto ele fez. Não, nem passaporte tinha, nenhum documento, nada. Então, entrou no navio, chegou no Brasil. Quando chegou no Brasil, naturalmente, todas as outras pessoas que trabalham no navio,
Então foram para a cidade, então ele foi com eles. Então, quando ele chegou lá, então ele tinha pouco dinheiro sobrando, trocou o dinheiro, então comprou passagem de ônibus para Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte, ele pensou que ele conhecia alguém em Venda Nova. Foi lá. Quando ele chegou lá, não achou a pessoa. Então, o que ele fez? Ele passou fome alguns dias, mas ele falou com um homem que realmente estava começando a cavar uma cisterna. Então ele disse: Senhor, você me deixa fazer isso, você me paga? Eu faço isso. Então ele começou a fazer isto. Eu não sei, que eu não conhecia nessa época, mas mais para o futuro, então ele arranjou um barracão pequeno, bem pequeno. Hein? E ele tinha um puxado de 2 telhas de brasilite e por baixo ele fez um fogazinho. Então, o que ele fez as refeições lá e ele dormiu lá dentro. Hein? E ele mesmo furou umas poços de água e tirou a água. E ele começou a fazer poços de água para várias pessoas lá em Venda Nova naquela época. Não tinha água da cidade, até muitos anos depois disso. Então, muita gente tinha que ter poço de água e cisterna. Né? Então, ele foi trabalhando assim. E o que ele ia fazer, cada vez que ele tinha um pouco de dinheiro, ele ia comprar folhetos. E cada noite, quando terminou o serviço, ele ia lavar-se, então vestia a melhor roupa que ele tinha, ia para Belo Horizonte, o centro de Belo Horizonte, por Alfonso Pena, para aqueles que conhecem Belo Horizonte, e ele subir Alfonso Pena até lá em cima, passar para o outro lado e descer de novo. Quando ele chegou embaixo, ele estava na rodoviária de novo. Pegou o ônibus, voltou para Venda Nova. Próximo dia, levantou-se, furou a cisterna ou poço de água, o que ele estava fazendo para ganhar o que ele tinha. Ele vivia assim. Eu perguntei: quanto tempo você está aqui? 2 anos. Ele disse: você sempre tem trabalho? Ele disse: quase sempre, quase sempre. Então, mas ele vive assim. Ele é idiota. Ele mal falava inglês, muito menos português. Mas ele disse uma coisa que ele sabia, que ele foi deficiente. Ele tinha pelo menos suficiência para entender que ele é deficiente. Mas ele disse: eu posso comprar folheto, eu posso dar para as pessoas. Então isso ele, todo dia, terminou o serviço, jantou, limpou-se, foi para o centro da cidade distribuir folhetos. Para falar a verdade, eu não conheço uma pessoa que converteu por causa desses folhetos. Pode ser não. Eu não sei. Mas uma coisa é certa. Ele estava fazendo o melhor que ele podia fazer. Ele está toda a capacidade que ele tinha um alvo só. Isto foi o reino de Deus. Idiota. Mas mais sábio que a maioria da humanidade. Então, estou vivendo para meu Deus. Então, nenhuma missão ia aceitar. Ele chegou aqui sozinho, fazendo o que ele podia fazer. Amados, isto Deus quer de todos nós. Quando a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus está só querendo que nós vamos colocar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não da boca para fora, mas na realidade. Eu vou fazer o que eu posso fazer para Deus. Então, você tem muita capacidade. Você é gênio. Você pode fazer, graças a Deus. Você é normal. Graças a Deus. Você é igual a esse rapaz, até talvez idiota como ele. Mas está fazendo tudo o que você pode fazer para Deus. Amar Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. E ser o próximo como a si mesmo. Então, isso que devemos fazer. Então, sabe o que é? Aquele idiota estava fazendo
o melhor que ele podia fazer. Você tem de fazer o melhor que você pode fazer. Isto que Deus está querendo. Deus não quer o que eu não posso dar. Deus quer só o que eu posso dar. E sabe que é absolutamente certo? Deus sabe bem o que você pode fazer. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Então, versículo 36. 31, vamos comer. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste que sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Mais uma vez, 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que nós devemos fazer? Fazer o melhor possível para Deus. E nós vamos precisar tudo o que nós precisamos. Deus vai tornar-se nosso chefe. Sabe, a Bíblia não fala, mas eu posso dizer sim, minha experiência, Deus paga bem. Deus paga bem. Então, o que é buscar em primeiro lugar e todas estas coisas, alimentação, roupa, o que nós precisamos, todas estas coisas vos serão acrescentados. Nós não vamos ter problema de nada. Deus vai nos dar tudo o que nós precisamos. Amados, isto não é conselho. Isto não é uma boa ideia. Isto é Jesus Cristo falando conosco como nós devemos viver. Então, sábio é o homem que realmente tem ouvidos para ouvir. Vamos orar. Senhor, precisamos admitir que o Senhor é bom demais, bom demais. E nós chegamos perante o Senhor, nós pedimos, Senhor, inclina nossos corações para acreditar o que Tu tens falado, para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Senhor, onde temos qualquer coisa que é difícil para nos ajuda. Mas, Senhor, nós suplicamos, nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade. Nós queremos que o reino de Deus vai ser estabelecido em nossos corações, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Shalom para todos.